Olá, médicos veterinários! Em nosso Entre Clínicas de hoje, vamos conversar com a doutora Lilian Batista, que é palestrante convidada da Qualitas. Olá, professora, obrigada pela sua presença. Olá, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Professora, vamos falar um pouquinho de verminoses, né? Então, com relação às verminoses, como deve ser realizado o tratamento de filhotes neonatos de cães e gatos? Bem, primeiramente é importante a gente reforçar aqui a importância da vermifugação desses animais, né? Existem alguns parasitas que são transmitidos já da mãe para os filhotes ainda em vida intrauterina, né? Então transmitidos através da placenta. Existem parasitas que são transmitidos também através da amamentação, através do leite. Então é por isso que a gente inicia esse tratamento. Com relação ao início do tratamento, é sempre importante a gente esperar esses animais atingirem pelo menos 15 dias de vida. Por quê? Atingindo esse período, os parasitas que eles apresentarem já serão suscetíveis ao tratamento com os antihomínicos e já estarão em fases que responderão a esse tratamento adequadamente. Associado a isso, nessa fase, né, esses filhotes já estão um pouquinho mais amadurecidos, não tão ainda imaturos quanto acabaram de sofrer ali a ocasião do parto, enfim, já ficam mais preparados. Bem, é importante também fazer a vermifugação nessa etapa antes que eles sejam vacinados, e aí é importante, né, então, começar nessa etapa. E a partir do momento que essa vermifugação ela é iniciada, principalmente em cães, a gente vai fazendo um esquema de vermifugação que vai a cada 15 dias e depois disso a gente pode estender esse prazo para mensal até que esses animais atinjam 6 meses de idade. Existem veterinários que utilizam outros protocolos de tratamento, isso varia muito, né, da experiência que cada um tem, mas no geral a gente faz essa primeira vermifugação com 15 dias de idade, repete com mais 15 dias e depois a gente vai fazendo um tratamento mensal a cada 6 meses. Óbvio que a gente deve considerar o período, o desafio ambiental. Então, se a gente está num local, por exemplo, onde existem muitos animais agrupados, existem muitos animais que compartilham o mesmo canil, é importante que a gente até reduza esse intervalo de tratamento durante esse período de 6 meses. Então, a gente pode até o 3º mês fazer a cada 15 dias. Começa com 15 dias após o nascimento, vai fazendo a cada 15 dias até que ele atinja os 3 meses de idade e depois mensal até os 6 meses. Uma outra consideração a ser realizada é que a mãe também deve ser tratada junto com o filhote. Porque se essa mãe já tiver com os parasitas, né, no caso ela mesma foi quem transmitiu para os filhotes, agora ela também precisa ser tratada. Porque senão o filhote vai ser tratado e depois a própria mãe vai transmitindo verminose de novo para ele. Com relação aos gatos, essa vermifugação ela pode ser iniciada a partir da 3ª semana de idade, realizada também a cada 15 dias até que esse gato atinja a 9ª semana de vida. E aí depois o esquema de tratamento vai ser um esquema que vai variar também de acordo com o desafio ambiental. Se é um lugar tranquilo, se não tem muitos animais convivendo ali com aqueles outros animais, né, alvos do tratamento, essa vermifugação ela pode ser realizada a cada 2 a 3 vezes no ano. Se é um animal que, não, ele tem muito contato com outros animais, a fonte de infecção ambiental é muito grande. Aí a gente pode fazer um intervalo menor. O ideal é realização de exame parasitológico de fezes. Então, sempre que se tiver a possibilidade, a realização do exame vai evitar um tratamento desnecessário. Certo, professora. E em áreas endêmicas, né, para a leishmaniose, como que deve ser realizada a prevenção nos animais? Bem, a leishmaniose é uma doença de extrema importância em medicina veterinária e também em saúde pública. Ela é uma doença transmissível através de mosquito, um mosquito conhecido como mosquito palha. Algumas pessoas até referenciam como sendo mosca, né? Mas ele, na verdade, ele é um mosquito, ele faz parte ali da ordem dos mosquitos. E esse vetor, né? No caso, esse inseto, ele pica um animal que está infectado com a leishmania e quando ele vai para outro hospedeiro, ele também, ao se alimentar, ele acaba regurgitando, ele libera as formas parasitárias para aquele novo hospedeiro.
Então, dessa forma, um cão, por exemplo, ele acaba atuando como um reservatório urbano importante. E se ele for depois, né, um mosquito, pica aquele cão e vai numa criança ou em, né, um adulto, que seja, esse mosquito carrega essas formas parasitárias. Então, assim, o primeiro passo é entender isso, a importância de que essa doença é zoonótica e que pode causar manifestações cutâneas, manifestações viscerais, que, inclusive, pode levar ali o hospedeiro à morte. Bom, com relação às áreas que são endêmicas, as áreas endêmicas são aquelas onde a ocorrência da leishmaniose já é esperada num determinado local e que ela acontece com uma relativa frequência. O que deve ser realizado na verdade, um cuidado ali de saneamento ambiental mesmo, cuidado com lixo, porque o mosquito, esse tipo de mosquito que não é o pernilongo comum, é um mosquito palha, é um mosquito de coloração clara, ele se desenvolve, o ciclo dele acontece em um local onde existe muita matéria orgânica acumulada, então onde tem lixo acumulado, muito resto de mato, folha seca, muita umidade, tudo isso favorece. E principalmente nos locais próximos às matas. Então o primeiro passo seria esse cuidado ambiental. Segundo, o cuidado com os cães errantes. Por quê? Os cães errantes são aqueles que estão nas ruas circulando. Né? Então, existe ali uma importância muito grande de um envolvimento, inclusive que envolvam políticas públicas, até no sentido de saber para onde é que esses cães serão levados, como que podem ser realizadas as castrações desses animais, para diminuir mesmo a casuística, né, de doenças transmissíveis. Um outro ponto importante também, a colocação de telas nas janelas, para evitar a entrada dos mosquitos nas residências. Esses mosquitos, eles são atraídos pela luz, então, geralmente à noite, com a luz acesa, casa perto de mata, acaba atraindo. E com relação à prevenção relacionada aos cães em si, a utilização de coleiras impregnadas com deltametrina, são as que têm atividade mais pronunciada, são aquelas que realmente conseguem repelir os mosquitos, e a vacinação dos animais. Essa vacinação, ela é realizada com 3 doses da vacina e depois é feito um reforço, mas para que seja feita a vacinação, os animais precisam primeiro ser testados, né? E aí quando observada, né, que aquele animal não tem a leishmania, ele pode ser vacinado. Então são as medidas assim que a gente pode colocar aqui como sendo aquelas mais importantes com relação à prevenção da leishmaniose nessas áreas endêmicas. Entendido, professora. E agora uma dúvida. Por que os cães, né, que apresentam um focinho mais longo, eles não devem fazer o uso da ivermectina? Bem, o que acontece? Existe um gene relacionado à resistência às drogas, chamado de MRD. E aí, esse gene resistente às drogas, ele expõe uma proteína de superfície, que é uma glicoproteína P, e essa glicoproteína, ela é responsável por tirar aquelas substâncias tóxicas para a célula. E aí o que acontece? Alguns cães de focinho longo, eles são homozigotos para esses genes de mutação. E aí eles não expressam essa proteína, né? E aí o que acontece? Entra uma substância tóxica, por exemplo, e eles não conseguem remover essa substância tóxica. Então, o que acontece, na verdade, é que esse fármaco, ele consegue, em alguns cães, nesses casos homozigotos, para essa mutação, ultrapassar a barreira hematoencefálica. E aí, esses animais podem apresentar intoxicações graves, apresentar ataxia, convulsão, midríase e várias alterações neurológicas que, inclusive, podem levar à morte dos animais. A gente chama de animais de focinho longos aqueles que apresentam o focinho realmente alongado, são os dólicos cefálicos, e aí 2 raças assim conhecidas, né, mas do nosso convívio, são os border collies e os próprios collies. Então, assim, esses animais não devem ser tratados com ivermectina, é uma recomendação para fins de segurança. Tem até estudos que mostram que os animais foram tratados e que não revelaram nenhum tipo de intoxicação, mas existem vários outros mostrando os quadros de intoxicação. Então, é importante que não sejam utilizados esses fármacos. Muito obrigada, professora, pela sua participação e pelo esclarecimento de todas as dúvidas. Muito obrigada. E para você que se interessou pelo tema, a Qualitas possui cursos exclusivos nas áreas.
Para saber mais, acesse o nosso site. Venha para a Qualitas e seja referência em medicina veterinária.